No Oriente Médio é fundamental a gente olhar para a posição dos Estados Unidos por causa do peso do país na região. Mais de 10 mil quilômetros separam os Estados Unidos deste front de batalha. Mas os rumos do que acontecem ali dependem em grande medida do país comandado por Donald Trump, um país que é aliado de primeira hora de Israel. Logo no início da ação militar israelense no Irã, os americanos correram para tirar o corpo fora. O que aconteceu de imediato foi que o governo americano cuidou de dizer que não está envolvido nesse ataque. O assessor de segurança nacional do presidente, Marco Rubio, disse que a prioridade é proteger agora as forças americanas na região e alertou que o Irã não deve atacar interesses ou pessoal dos Estados Unidos. Donald Trump, que negociava diretamente com o Irã restrições ao programa nuclear iraniano, dizia que era contra a escalada. Trump tinha dito que estava bem perto de um acordo muito bom com o Irã, apesar de ontem ter mostrado um pouco mais de pessimismo com o desenrolar das negociações. E ele também falou que ele pediu para Benjamin Netanyahu não atacar porque a situação poderia explodir. Ele defendeu a via diplomática e depois, 3 horas antes desse ataque, Trump voltou para as redes sociais e daí defendeu uma solução diplomática. Mas com o passar dos dias, o discurso do presidente norte-americano foi mudando. Em um momento, ele se apresentou como mediador e se colocou como defensor de um acordo. Em outro, rejeitou trabalhar por uma pausa nos bombardeios e afirmou que não estava no clima de negociar. Na segunda-feira, dia 16, Trump saiu mais cedo de um encontro do G7 no Canadá, direto para uma sala de crise na Casa Branca, e afirmou que o conflito precisava acabar porque o Irã não poderia ter armas nucleares. Trump disse que quer algo melhor que um cessar-fogo, que quer um fim real e permanente desse conflito e que o Irã desista totalmente do seu programa nuclear. Trump afirmou que ainda não entrou em contato com o Irã e que o regime iraniano sabe como encontrá-lo. E foi assim que ele deixou mais clara a possibilidade de uma participação direta dos Estados Unidos na guerra. Ele tende a dar um ultimato para o Irã. Se o Irã não aceitar, os Estados Unidos muito provavelmente entram nesse conflito ao lado de Israel. Na prática, seria para bombardear a usina nuclear de Fordo. Ela é subterrânea dentro de uma montanha. Israel não tem armamentos para destruir essa usina nuclear. Os Estados Unidos, no entanto, têm capacidade de destruir. E se eles destruíram Fordo, na prática, acaba o programa nuclear iraniano. Não se sabe, inclusive, se o Trump vai querer escalar para mais do que isso. Na terça-feira, dia 17, portanto, um dia depois de falar sobre a possibilidade de entrar na guerra, ele já usou um tom completamente diferente, como se os Estados Unidos já estivessem dentro do conflito e estudassem os próximos alvos. Outra manifestação de Donald Trump nas redes sociais, abre aspas, agora temos controle total e completo dos céus do Irã. Essa era uma informação que o governo de Israel já divulgava, afirmando que tinha a supremacia aérea aqui em toda essa região afetada pelo conflito, atingindo também Jordânia, Síria e Líbano. Entretanto, agora, Trump puxa para si esse comando do espaço aéreo. E no post, nós sabemos exatamente aonde o chamado líder supremo está se escondendo. Ele é um alvo fácil, mas ele está seguro ali. Nós não vamos eliminá-lo, entre parênteses, matá-lo, pelo menos por enquanto. Nossa paciência está se esgotando. Muito obrigado pela sua atenção nessa questão. Ou seja, Donald Trump dizendo, não vamos matar o líder supremo por enquanto. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Estados Unidos, a peça-chave no tabuleiro do Oriente Médio. O que explica a mudança de postura do governo americano na guerra entre Israel e Irã e quais podem ser as consequências de uma possível participação americana no conflito. Meu convidado neste episódio é Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da UFRJ. Quarta-feira, 18 de junho. Fernando, quando Israel bombardeou o Irã, a primeira reação do governo americano foi dizer não está comigo. Mas aí os dias foram passando, o discurso de Trump foi mudando e agora a expectativa é pelo anúncio dos Estados Unidos na guerra. Qual é a de Trump neste momento? Olha, Natuza, eu acho que a gente tem duas explicações complementares, de certa forma, e talvez a verdade esteja no meio delas, né?
Primeiro argumento é que existe hoje um debate ainda dentro dos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, né, dentro do governo Trump, sobre o que fazer em relação ao Irã. Não é sobre se uma ação tem que ser feita, já há uma concordância de que alguma coisa os Estados Unidos vão ter que fazer. Acho que a grande discussão agora está entre aqueles que acham que a ação americana deve estar concentrada em auxiliar Israel, provendo equipamentos, munição, apoio diplomático e só isso. E tem um outro grupo que diz que não, que é necessário uma ação mais efetiva, com envio de aeronaves, com navios aeródromos, os porta-aviões ali mais próximos sendo empregados também nesse contexto. Então, uma primeira possibilidade de resposta é de imaginar, olha, tem uma disputa gigante ali dentro, que ainda está acontecendo, e aí essa declaração, por exemplo, do Marco Rubio, do secretário de Estado, dizendo, olha, não tem nada a ver com a gente, foi unilateral, e ao mesmo tempo, depois mudando, me parece que está refletindo um pouco essas dimensões, essas dinâmicas. A segunda explicação, que eu acho que também é mais do que antagônica, ela é complementar, diz respeito de que Trump já sabia que o ataque ia ocorrer, que ele seria inevitável, que Netanyahu, de alguma maneira, convenceu o governo de que que o Irã estaria chegando muito próximo de conseguir construir uma bomba nuclear e coisas parecidas, e que, de certa forma, as mensagens de Trump, por meio do seu secretário de Estado e mesmo dentro das redes sociais, eram, olha, não vai acontecer nada, a gente vai ver o que está acontecendo. Ele estaria quase que enganando o Irã dentro desse tipo de movimentação e mandando um recado muito claro, olha, qualquer ação contra tropas americanas e bases americanas vai ter uma resposta bastante imediata. Lembro até quem está escutando a gente, há pouquíssimo tempo atrás, no domingo, tinha uma reunião marcada entre Estados Unidos e Irã para efetivamente discutir os acordos nucleares, e, ao que tudo indica, já se tinha uma noção de que os ataques ocorreriam. Com os Estados Unidos efetivamente na guerra, o que acontece? Quais são as consequências possíveis para a gente analisar? Olha, acho que a dimensão mais imediata, Natuza, diz respeito à quantidade de artefatos bélicos disponíveis. A gente está falando dos Estados Unidos, a maior potência militar do sistema internacional. A gente está falando dos únicos países que têm a capacidade de mobilizar porta-aviões, aeronaves mais diversas, drones, munição, que é algo bastante importante hoje em dia. Então, eu diria que num primeiro momento a gente vai ter uma escala de ataque, de movimentação bélica muito, muito diferente, muito maior. Os Estados Unidos proporcionam uma capacidade de destruição bastante gigante. O clima na Casa Branca é de um senso de urgência, de que uma ação do presidente Donald Trump pode ser anunciada a qualquer momento. O presidente publicou essa mensagem na internet. Afirmou o seguinte, abre aspas, agora temos controle total e completo dos céus do Irã. O Irã tinha bons rastreadores aéreos e outros equipamentos defensivos, e muitos deles, mas não se comparam aos concebidos e fabricados pelos Estados Unidos. Ninguém faz isso melhor do que os bons e velhos Estados Unidos. Fecha aspas. Na sequência, Trump afirmou que sabe onde o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, está escondido e que ele é um alvo fácil, mas que os Estados Unidos não vão matá-lo. Pelo menos não por enquanto, afirmou Trump, que ameaçou, disse que a paciência dos americanos está acabando. O segundo ponto que me parece relevante também para a gente pensar, nesse momento não há um debate para envio de tropas ou envio de pessoal em solo contra o Irã. Mas isso não significa que não pode ocorrer no futuro. Imaginando, inclusive, caso o Ayatollah, por exemplo, Khomeini seja morto e, de alguma maneira, o país entre em uma certa convulsão. Vamos supor, então, que a entrada americana ela inaugure daqui a uns meses também a chegada de soldados. E aqui na TUS a coisa fica ainda mais caótica. Se a gente olhar o histórico do Oriente Médio para esse tipo de atuação, pensar o Iraque em 2003, o Afeganistão em 2001, invasões americanas a esses países, o que acontece é uma guerra assimétrica, que a gente vai chamar de uma guerra de guerrilha, com morte de civis, com destruição de infraestrutura. Então, me parece que se avizinha uma entrada americana que, num primeiro momento, gera esse tipo de manutenção de uma destruição, de equipamentos bélicos mais sofisticados sendo usados para esse tipo de contexto, com um risco, que, num momento, ainda é reduzido, mas que ele já existe, de enviar tropas. E aí a coisa fica muito, muito complicada. Diante disso, acho que vale muito a pena explicar para quem nos ouve a posição de Trump desde o início. Então, logo depois que Israel atacou o Irã,
houve um comunicado dizendo: esse ataque de Israel ao Irã foi um ataque unilateral. Depois eles reconheceram que souberam, mas que não participaram. Aí na semana passada veio Trump e disse o seguinte: olha, não foi um aviso, a gente sabia de antemão, ou seja, foi verbalizado da boca do presidente dos Estados Unidos. E aí, ao longo do dia de hoje, que é quando a gente grava, Trump já disse que sabe onde está o Ayatollah Ali Khamenei, já disse que se quisesse matá-lo poderia fazê-lo. Que retórica é essa? Como é que você interpreta essa escadinha no posicionamento do presidente dos Estados Unidos ou do seu governo? Natuza, a gente consegue olhar, como você bem coloca, uma certa evolução nessas mensagens que o Trump tem colocado, né? E eu lembro também que está escutando a gente, acompanha, eu sei que teve até programas sobre isso. O Trump chega ao poder com uma promessa de que a guerra terminaria, no caso da Ucrânia, em 24 horas, que ele conseguiria um acordo com o Irã muito rápido. Então me parece também que ele vai um pouco caindo nessa real de que essas coisas não vão tanto se manifestar dentro desse tipo de contexto, né? Acho que ele vai se irritando dentro desse tipo de movimentação. Agora, um ponto que me parece crucial, Natuza, que você acabou de citar, diz respeito, né, a não chega nem a ser um tweet, né? Acho que ele coloca naquela rede Truth Social, na verdade, o Trump diz em que ele sabe onde é que está o Ayatollah e que se ele quiser ele pode matá-lo. Por que isso é relevante para quem está olhando para esse cenário, quem está preocupado, né, com as possibilidades dessa tragédia aumentar ainda mais? A maneira como o Irã é hoje formatado do ponto de vista governamental, a figura do Ayatollah ele é central na modularidade da política acontecer, da organização do país. A mera ameaça da morte de um líder político, que já é, né, para quem analisa relações internacionais, uma coisa bastante complicada, ela também implicaria, eu diria, num próximo passo do Irã, por exemplo, se fragmentar, do Irã entrar em guerra civil. Então, do ponto de vista prático, não me parece só uma ameaça vazia de alguém que certamente ficou frustrado porque achou que o acordo sairia de maneira muito rápida, mas também uma manifestação de que as coisas podem escalonar de maneira ainda mais potente, ainda mais complicada. Saiu uma matéria, Natuza, da New Yorker, aquela revista norte-americana, há algumas semanas, que ela é bastante deliciosa, assim, ela mostra como é que o Trump, do ponto de vista prático, tem uma ação, que a atenção dele ela é um pouco fútil, assim, ele em determinado momento está concentrado em algo, depois ele está concentrado em outro, e diz essa matéria, baseada em centenas de entrevistas, que quando ele se irrita com alguma coisa, ele resolve delegar para outros assessores, dizendo, bom, já não tem mais saco para isso, mais ou menos nesse estilo. Se eu fosse apostar, Natuza, estaria acontecendo algo parecido por agora, né? Ele se colocou como alguém que poderia negociar com o Irã, os acordos não foram para frente por razões que a gente não tem muita certeza ainda, e o que está acontecendo agora é que não só Trump, mas os seus assessores mais bélicos estão ganhando, eu diria, vontade, deixando mais claro que as ações vão ser mais potentes. Entendo, mas como é que o Trump sai de uma negociação nuclear com o Irã para esse momento de agora? Tem lógica nisso para quem é observador como você? Do ponto de vista prático, Natuza, a gente consegue descrever que as ações internacionais do Trump são muito ligadas a uma dinâmica transacional. Ele sempre interpreta as relações internacionais, ele sempre interpreta acordos como um jogo de soma zero, em que alguém vai ganhar e alguém necessariamente vai sair perdendo. E alguém tem que ser ele, né? O que ganha tem que ser ele. Certamente, né? American first, né? A gente está falando, né? Make America Great Again, os Estados Unidos têm que ser grandes novamente. Dentro desse tipo de movimentação, soa paradoxal, acho que eu concordo contigo dentro desse contexto, alguém que há 2 segundos atrás falava de acordo, de possibilidade de interação, e agora já está falando de ataques, de possível morte do líder máximo de um país. Mas se a gente imaginar que o que movimenta Trump é uma interpretação de que ele precisa estar sempre ganhando, o que pode ter ocorrido, ou né, o que me parece que as análises mais acertadas estão apontando, até pouco tempo ele acreditava que tinha mais a ganhar com um acordo com o Irã, com algum tipo de solução diplomática para esse tipo de processo. E aí, lembrando, né, as discussões para um acordo nuclear com o Irã datam do início do governo Obama. A gente está falando de mais de uma década de um debate sobre esse tipo de coisa. E durante um tempo, então, ele poderia ter interpretado que um acordo, não aquele que o Obama fez, mas um acordo novo dele, Trump,
seria mais interessante, e ao que tudo indica, ele não tem mais esse interesse, ele não tem mais esse tipo de movimentação. Existe a possibilidade de, uma vez Israel tendo partido para o ataque e se verificado que muita gente suspeitava que o regime iraniano estava enfraquecido, que a Casa Branca possa ter interpretado que estava mais enfraquecido do que eles supunham, e aí isso pode ter virado a chave de Trump? É uma possível análise, Natuza. Se a gente olhar as primeiras mensagens após o primeiro ataque israelense contra o Irã, né, em que ocorre a morte de uma série de lideranças militares, né? Os ataques de Israel mataram 6 cientistas nucleares e 2 das mais altas lideranças militares iranianas. Um deles é Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária desde abril de 2019. O outro líder iraniano morto nos ataques desta sexta-feira é Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele era o segundo comandante mais graduado no Irã, depois do líder supremo. Um ataque de decapitação, que a gente chama, muito, muito poderoso nesse sentido. Existia uma perspectiva de que o Irã demoraria para fazer a resposta, o que não é o que aconteceu. Em menos de 24 horas, o Irã conseguiu responder de maneira bastante efetiva, realizando ataques contra Tel Aviv. A gente está falando, né, do lado iraniano, mais de 200 mortos, do lado israelense, mais de 20, 24, 25 pelos últimos dados. E a resposta iraniana certamente foi dentro desse tipo de movimentação. Então, acho que a gente ainda vai precisar de um tempo para começar a olhar os documentos, as declarações, mas não me surpreenderia da gente conversar daqui a pouco, daqui a uns meses, e falar, olha, Natuza, tem toda a razão. O que aconteceu existia uma perspectiva de que o regime ia colapsar, talvez, de maneira muito rápida, que com a morte das lideranças militares, esses mísseis balísticos não conseguiriam ser mobilizados de maneira tão rápida, e não foi o que aconteceu. E agora o Irã, de alguma maneira, se manifesta como uma ameaça ainda maior do que se suspeitava anteriormente, né? Os ataques de Israel contra o Irã começaram mirando, para todos os efeitos, mirando o centro do programa nuclear do país. As instalações de Fordow, de Isfahan e de Natanz. Essas informações são da Agência Internacional de Energia Atômica, que tenta supervisionar o que está acontecendo com o programa nuclear iraniano. Aliás, foi um relatório dessa agência que acabou precipitando as ações de Israel para todos os efeitos. Um relatório em que não se dizia que o Irã estava prestes a conseguir uma bomba atômica, mas que se dizia que o Irã tinha aumentado as dificuldades para verificação transparente de tudo que estava acontecendo em seu programa nuclear, em uma quebra daquilo que havia assumido o país ao assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Por isso que esse relatório tem sido usado para corroborar a versão israelense, ainda que, repito, não há no relatório nada que diga que o Irã estava prestes a conseguir essa bomba. E aí, discussões sobre acordo nuclear, discussões sobre possibilidade de apaziguamento vão todos um pouco pelo ralo, né? Existe aí a possibilidade de ter havido uma jogada ensaiada entre Netanyahu e Donald Trump, enquanto Trump negociava um acordo nuclear, Netanyahu se organizava para fazer esse bombardeio, a possibilidade de os dois estarem combinados nessa história desde o começo, e não como a gente viu nas primeiras reações do governo americano, de que aquele ataque havia sido unilateral, etc. e tal? Olha, Natuza, tem sim. Eu acho que são duas possibilidades aqui. A primeira, se a gente olhar as mensagens ao longo das últimas semanas, eram coisas, como você bem colocou, os Estados Unidos não querem se envolver numa ação direta contra o Irã, inclusive vazando algumas informações para a imprensa norte-americana de que Trump estaria bravo com Netanyahu, de que ele estaria insatisfeito com a maneira como Netanyahu está tratando. Então, por um lado, a gente poderia imaginar que sim, existiu uma cisão que agora foi recuperada por razões que a gente já comentou anteriormente, né? Então, existia uma briga e essa briga foi um pouco superada agora para, de alguma maneira, lidar com o Irã. E tem uma segunda versão que também é bastante plausível, e aí joga um pouco, eu diria, com o que a gente entende de como o Trump se comporta, de que isso se tratava, na verdade, de um jogo de máscaras, de que Estados Unidos e Israel já estavam convencidos da necessidade de um ataque militar contra o Irã, e aí até lembro quem está, né, escutando a gente, tem isso todo dentro de uma articulação do Oriente Médio, em que os principais aliados do Irã, ao longo dos últimos meses, foram sendo destruídos ou enfraquecidos de maneira muito potente, né? O Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, o próprio Hamas na faixa de Gaza. Então, essa segunda opção seria, olha, se abrir uma janela de oportunidade após uma série de acontecimentos, a gente pode ficar aqui um pouco nas entrelinhas, dizendo que
a gente não concorda muito, algo parecido, mas já existia concordância, já existia esse tipo de movimento. Acho que um ponto tem que ficar bastante claro, Natuza: o Israel não tem capacidade de realizar uma guerra contra o Irã sem apoio norte-americano. A grande questão é que Israel, por mais que seja um país poderoso do ponto de vista militar, Israel não tem profundidade estratégica, Israel tem um número relativamente pequeno de aviões, quando comparado com outros países, embora sejam aviões muito modernos. Israel tem uma população num território muito pequeno, então Israel não teria condições de se manter numa guerra de atrito, numa guerra de longo prazo contra o Irã. Por conta disso, Israel precisa do apoio dos Estados Unidos para conduzir essa guerra. Eu ficaria um pouco reticente de argumentar que o Netanyahu vinha com essa movimentação bélica tão potente, imaginando que ele já não tinha alguns dados bem claros que os Estados Unidos entrariam junto nessa história. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Fernando Brancoli. Existe a possibilidade de a entrada dos Estados Unidos estabilizar algo no Oriente Médio? Porque tem gente que defende essa tese. E se você concordar com ela, como isso seria feito? Olha, Natuza, se a gente olhar para o histórico de intervenções de grandes potências no Oriente Médio nos últimos 200 anos, tá? Pensar que Rússia, União Soviética, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, eu não conheço um caso em que uma intervenção tenha gerado, a médio prazo, estabilidade na região. O que acontece e o que aconteceu ao longo dos últimos séculos foi que uma tentativa de intervenção ela vem carregada de tentativas de mudança de instituições, muitas vezes com discursos que acho que qualquer um seria a favor de libertação das pessoas e libertação das mulheres oprimidas pelo Talibã, por exemplo, em 2001 no Afeganistão. Agora, a manifestação desse tipo de ação, não conheço nenhum exemplo, né? E não é nem assim, tem alguns, eu não conheço nenhum exemplo em que a intervenção tenha efetivamente funcionado por uma dinâmica de estabilidade. De pensar o Iraque em 2003, pensar o Afeganistão em 2001, ou a entrada soviética durante a Guerra Fria no Afeganistão. Então, acho que as coisas não funcionariam tão bem nesse sentido. Agora, tem algo para se fazer. Se a gente olhar ao longo dos últimos anos, da teoria de relações internacionais, o que a prática política conta para a gente, é que quando você consegue garantir algum grau de comunicação e de interação econômica entre os estados do Oriente Médio, você começa a ter certas garantias de uma paz um pouco mais duradoura. É menos sobre uma intervenção militar para mudar o regime ou algo parecido, mas, por exemplo, incentivar que esses países fiquem independentes do ponto de vista econômico. Para ter uma ideia, isso vinha acontecendo nos últimos 8 meses entre a Arábia Saudita e Irã, que são rivais regionais, mas que vinham se aproximando, inclusive com uma certa complementariedade no que diz respeito à troca de tecnologia, de exploração de petróleo. E aí, um dos argumentos, se a gente olha para a história, países que têm interação econômica mais forte teriam menos possibilidade de entrar em conflitos. Então, eu diria que a saída para a paz no Oriente Médio, ou pelo menos para uma redução dos conflitos, não vai passar por uma intervenção de potências estrangeiras, mas talvez do incentivo de instituições e mesmo dessas potências, de que esses países consigam ter algum grau de autonomia, mas também consigam interagir economicamente de maneira bastante potente. O exemplo máximo disso, Natuza, que é também bastante criticado por algumas pessoas, é de que o incentivo para a paz que estava funcionando um pouco mais potente entre Israel e países do Oriente Médio era uma tentativa de integração econômica, né, os chamados Acordos de Abraão. Um dos pontos que incomodam o Irã no Oriente Médio é a aproximação recente de Israel com outros países árabes. Desde 2020, os chamados Acordos de Abraão foram firmados com Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, com o Sudão e com o Marrocos para restabelecer relações diplomáticas. Até então, Israel só tinha laços com Egito e Jordânia, que são aqui vizinhos de fronteira. O que esses acordos dizem? Olha, a gente vai fazer com que Israel seja reconhecido por países ali da região, do entorno, que até hoje não reconhecem Israel, e aí, principalmente a Arábia Saudita, e esse reconhecimento vem de uma interação, por exemplo, de uma passagem logística que passaria do porto de Haifa de Israel em direção à Arábia Saudita, rolaria uma dependência econômica que de uma maneira beneficiaria esse tipo de processo. Agora, isso leva muito tempo, muita discussão, e se a gente parar para pensar, dependendo do tipo de governo, a intervenção militar acaba soando um pouco mais interessante, mais rápida, parece que você está fazendo alguma coisa, mas olha, os prognósticos são péssimos quando a gente pensa nesse tipo de ação.
Bom, você diz, portanto, nos conta, portanto, que o histórico de intervenção militar não é um histórico bem sucedido, e você também cita a guerra do Iraque. Em março de 2003, Estados Unidos invadem o Iraque, alegando que o Iraque tinha armas de destruição em massa, etc. e tal. Já tem gente comparando Iraque com este momento atual. Há semelhanças de fato ou há mais diferenças do que similaridades? Existem diferenças bastante explícitas, né? A gente está falando de, em 2003, ainda muito próximo dos ataques de 11 de setembro. Então, existia acusação não só que o Saddam Hussein no Iraque estaria tentando produzir um artefato nuclear, como ele também estaria abrigando membros da Al-Qaeda, né? Osama Bin Laden poderia estar no Iraque. Então, o incentivo para uma ação mais direta e com tropas era muito maior em 2003. Mas eu diria que a comparação é útil, sim, Natuz, em diversos aspectos. O Iraque era uma ditadura, né, com Saddam Hussein, mas era um país funcional, né? A ideia de que se tratava de um país que tinha um relativo monopólio do uso da violência, alguns serviços públicos, né, alguns não funcionando tão bem, mas tinha ali uma entrega de serviços públicos, era uma ditadura brutal, mas em alguma medida tinha um país que funcionava. A guerra, Natuza, dos Estados Unidos contra o exército iraquiano dura 3 dias. Né? Era um exército bem capaz, né, exército formado, bem treinado, ele só dura 3 dias contra os Estados Unidos. E o que acontece depois dessa guerra tradicional de 3 dias é um contexto de uma guerra civil, uma guerra assimétrica, contexto de guerrilha, com uso de práticas de terror, com morte de civis, e o Iraque, se fragmenta ao longo de quase 15 anos, ele não funciona. Diversos grupos étnicos começam a ganhar mais autonomia, no caso do Iraque, curdos ao norte, sunitas são expulsos e vão, inclusive, ser parte do que a gente vai chamar depois de Estado Islâmico, vai virando um caos naquela região. O país se fragmenta inteiro e, ao longo dos últimos anos, ele consegue se recuperar quando você tem, de novo, um governo minimamente mais forte. Eu acho que é um bom exemplo do que pode acontecer caso se decida por uma intervenção mais explícita contra o Irã. Né? A gente está falando de um país coeso, mas um país que tem divisões étnicas, num país em que tem grupos que se sentem atacados ao longo das últimas décadas pelo governo central. E aí a gente fica naquela expectativa bastante pessimista de que um movimento nesse sentido poderia replicar um novo Iraque. Só que aí no contexto do Irã, num país muito mais rico, ainda mais populoso, que geraria impactos muito gigantes. Natuza, a invasão dos Estados Unidos em 2003 no Iraque ajudou a gente a ter, no final das contas, grupos como o Estado Islâmico. A gente ajudou a ter o espalhamento de armamentos pela região. A gente teve milhares de mortes de civis. Então, eu fico um pouco receoso imaginando que algo desse tipo poderia ser replicado. Seria um desastre completo para a região. Quando as bombas americanas começaram a cair em Bagdá, o então presidente George W. Bush prometeu uma invasão rápida para eliminar as armas químicas e biológicas do regime de Saddam Hussein. O custo seria entre 50 e 60 bilhões de dólares e as perdas humanas seriam mínimas. Só que a maior justificativa não se comprovou. O ditador iraquiano não tinha armas de destruição em massa e a ocupação acabou durando 8 anos. Todas as informações que a gente tem hoje mostram que os Estados Unidos fabricaram as acusações. Não é nem que eles se enganaram, né? As acusações que se faz, com os documentos que a gente tem hoje, é de que existiu um exagero dentro desse tipo de movimentação para justificar esse tipo de ação militar. O custo humano foi enorme, 190 mil mortos. E o custo financeiro, aqueles 50 ou 60 bilhões de dólares, se multiplicou por mais de 40. A guerra no Iraque já custou 2 trilhões e 200 bilhões de dólares ao Tesouro dos Estados Unidos. Desde 82 é o primeiro registro que a gente tem com o argumento de que o Irã estaria desenvolvendo a capacidade de enriquecimento de urânio e aí depende do ano que a gente está falando, essa bomba seria desenvolvida. A gente está falando de mais de 40 anos em que há esse tipo de acusação. Qual que é o argumento israelense? Eles estavam efetivamente próximos, mas a gente vem realizando ações recorrentes desde então para tentar impedir esse tipo de movimentação. Israel realiza ao longo das últimas décadas, por exemplo, o assassinato de cientistas iranianos, ataques cibernéticos contra instalações iranianas, isso teria impedido ele desenvolver.
O que críticos de Netanyahu apontam, Natuza, é que, olha, o que acontece, na verdade, é um exagero desde sempre. Acontece, em alguns casos, fabricação de ameaça para fins políticos, né? E aí tem casos famosos. Netanyahu, por exemplo, vai na Assembleia Geral da ONU levando uma cartolina com uma bomba meio cartunesca para tentar mostrar. A bomba ela servia como gráfico para dizer quanto tempo faltava para o Irã ter uma bomba. The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. É claro que me parece que tem que ter uma discussão ampla e restrita sobre como é que se controla esse tipo de movimentação, né, de enriquecimento de urânio por parte do Irã. E eu lembro até quem está escutando a gente, Natuza, o Brasil já tentou se envolver nessa história, né? O iniciozinho do primeiro mandato do governo Lula, na metade, na verdade, teve uma tentativa ali, junto com a Turquia, de costurar um acordo nuclear com o Irã. Sim, era com Ahmadinejad. Exatamente. Tem uma história, é uma história interessante nesse sentido, né? O Brasil tentando jogar dentro do parquinho das potências, de certa forma, mas, repare, não é um acordo muito tranquilo, né? Definitivamente não é um acordo simples de ser costurado, mas ele me parece, a melhor possibilidade de chegar a um processo de pacificação, porque se ficam essas acusações, olha, a bomba vai ser feita amanhã, se a gente não fizer algo, Tel Aviv vai ser obliterada do mapa, e Israel vai ser destruído, me parece que a única resposta possível por uma ameaça tão gigante é a guerra. Se a gente consegue, né, modular um pouco esse tipo de movimentação, talvez as coisas possam ficarem um pouco mais encaixáveis aqui dentro desse tipo de debate, né? Mas é possível voltar para esse ponto, Fernando? Porque as coisas estão parecendo que já chegaram nesse estágio de não retorno. Voltar a uma discussão via diplomática do programa nuclear iraniano, a essa altura do campeonato, já tem um pouco cara de passado, não? Sim, infelizmente, nesse momento, não tem a menor possibilidade desse acordo sair nos próximos meses. O que eu acho que pode acontecer é, em alguma medida, o Irã entender que não vai ter condições de se manter num conflito com Israel aberto nesse sentido e que comece aí a empurrar ou comece a entrar em contato para uma tentativa de um acordo que teria aí contextos muito diferentes, né, Natuza? O que poderia ter sido costurado há 6 meses atrás para agora é completamente diferente, porque a gente já teve os ataques, a gente já teve mortes, a gente já teve instalações destruídas, a desconfiança, obviamente, está completamente presente. Então, nesse momento, a possibilidade de um acordo, infelizmente, está bastante, eu diria, distante. Fernando, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você. Obrigado, Natuza. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.